Olá, tudo bem com você? O meu nome é Luana Queiroga e eu tô aqui para falar as verdades sobre emagrecimento, estilo de vida e saúde. A gente escuta muito falar que é preciso emagrecer para ter saúde. E na verdade, a gente precisa ter saúde para emagrecer. É importante você estar saudável para esse emagrecimento, para que não aconteça algo de forma rápida e que não seja sustentável. Então, se eu te falasse que existe uma fórmula para o emagrecimento saudável e definitivo, você acreditaria? Parece mentira, né? Mas eu falo que existem três coisas nessa fórmula, que é a alimentação nutritiva, o exercício físico e também a constância. Então você precisa ser constante no que você escolher fazer. E o que é importante a gente pensar é que não existe segredo nessa fórmula. O principal segredo é você ser responsável pelo seu processo. Então, não é responsabilidade de outras pessoas ou de outras coisas. Você precisa ser o protagonista do processo de emagrecimento. Para um pouquinho e pensa. Você não aumentou o seu peso do dia para a noite. Não, você não dormiu um dia num peso e acordou no 10 quilos a mais no outro dia. Isso não foi assim que aconteceu. E provavelmente isso foi um processo que, na maioria das vezes, leva alguns anos para acontecer, né? Ou pelo menos meses para acontecer. Então, você precisa entender que isso não vai mudar do dia para a noite. Não tem o que fazer. Então, você precisa decidir se é isso que você quer. E decidiu, assuma a responsabilidade. Bata no peito e fale: eu vou emagrecer, eu acredito que eu sou capaz. E traga isso para você. Não joga a culpa nos outros, não. Parou, né? Porque a gente tem mania de falar: ai, mas eu trabalho muito. Quem quer dá um jeito. Quem não quer arruma desculpa para falar que quer, mas que não dá. Então, toma cuidado com isso e assuma a responsabilidade disso. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque aconteceu comigo. E pra gente ter os resultados, a gente precisa ter responsabilidade. Eu venho de uma carreira de bailarina, então eu fiz balé minha vida inteira. E pra mim aquilo era a minha paixão. E quando eu tive que parar por questões profissionais e tudo mais, eu não fazia mais nada de exercício físico, eu continuava comendo um monte de porcaria. Até que um dia eu falei: eu vou ter que mudar, porque eu comecei a aumentar meu peso. E eu não tava mais satisfeita com o que eu tava vendo no espelho. E aí eu comecei devagar e progressivamente. Então eu fazia exercício físico 3 vezes na semana. E aí eu mantinha aquelas 3 vezes na semana religiosamente. Atingi as 3 vezes, tá fazendo parte da minha rotina, eu fui pra 4. Tava fazendo parte da minha rotina, eu fui pra 5. E aí isso começou a fazer parte da minha vida de uma forma que, às vezes, durante as férias mesmo, eu continuo com a rotina de exercício e tudo mais. Só que isso foi um processo. Eu tive que assumir a responsabilidade de não dá mais para fazer balé, eu preciso de uma outra modalidade que se encaixe na minha rotina e eu vou fazer. E aí os resultados vieram. Hoje eu sou muito mais satisfeita com o meu corpo. Eu comecei a mudar a minha alimentação e aí eu comecei a mudar por conta própria. Eu adorava comer fast food, miojo, todas as coisas que não prestam, era o que eu gostava. E aí, a partir do momento que eu falei: eu vou mudar minha alimentação, hoje nem se compara. Eu acredito que a gente sempre tá num processo, né? Porque se a gente baixa um pouquinho a guarda, a gente se auto-sabota. Então, eu acredito que eu continuo no processo, já melhorei muito e ainda tenho muito que melhorar. Só que eu sou a protagonista dessa mudança, então eu não coloco a responsabilidade em ninguém, é só minha. Se eu me auto-saboto, a responsabilidade é minha, e se eu faço, a responsabilidade também é minha. E eu tenho uma mentorada, eu acho super legal esse exemplo para trazer para vocês, que ela começou o programa e ela não se sentia muito confiante e tudo mais, aí passou na primeira consulta comigo, se sentiu mais confiante, começou a treinar, aí ela passou na nutricionista, numa nutricionista comportamental do programa, e ela amou e falou: eu sou capaz, eu vou conseguir, é possível. E ela me mandou uma mensagem super bacana falando: eu coloquei um cropped. O que pra você, pra mim pode ser simples, pra ela foi uma super conquista, porque ela não usava mais as roupas que ela gostava, né? Ela tava se limitando nesse quesito. Ela falou que estava se sentindo muito melhor, com a autoestima muito mais elevada, que ela colocou o cropped se sentindo bem e que ela tava muito mais disposta com o treino. E isso foi porque ela assumiu a responsabilidade. Ela assumiu a responsabilidade, ela é a protagonista do processo de emagrecimento dela. E é por isso que os resultados estão aparecendo. Se a gente ficar se colocando no lugar de vítima, nunca dá certo, nunca vai acontecer. Então você precisa ter essa consciência em primeiro lugar.
E cuidado com o ciclo que você está inserido. Porque se você está inserido num ciclo de pessoas que não acreditam nesse seu processo, na verdade, ao invés de te impulsionar, né, colocam as coisas... Lembra que eu falei no outro vídeo sobre as recompensas imediatas e a longo prazo? Se essa pessoa te traz muitas recompensas imediatas que atrapalham no seu processo, você vai ter dificuldade para se manter. Para manter essa constância, quando você vê, você vai estar se auto-sabotando. Então, é importante tomar cuidado com o ciclo que está inserido, porque isso influencia muito. Sem palavras para o quanto isso influencia. A gente é totalmente influenciado pelo ambiente, pelas pessoas que nós convivemos. E também tome cuidado com os mitos da alimentação. Então, cortar carboidrato, fazer dieta restritiva, passar fome. Não, parou com isso, não existe isso. É para ser uma coisa leve, é para ser uma coisa prazerosa, é para você aprender a fazer escolhas mais saudáveis por vontade própria, é você ver graça em outros sabores. Então, isso vai muito além de uma dieta. Como que você não vai conseguir fazer isso, atingir o seu objetivo? Se você entrar numa dieta restritiva, sabe por quê? Porque a dieta restritiva vai te gerar compulsão depois. Você vai restringir tanto a sua alimentação que depois isso retorna em compulsão. Então você vai comer até mais do que você comia antes. E aí por isso o efeito sanfona. Então não entre nessa dieta restritiva. É muito melhor que demore um pouquinho mais, mas seja de forma leve, saudável, do que seja algo extremamente sofrido e que depois retorne tudo. E também não estabeleça uma rotina de treino que seja extenuante. Porque se você colocar algo que não é factível na sua rotina, você não vai conseguir manter. Aí você tá fazendo dieta restritiva e tá fazendo exercício demais que não cabe na sua rotina. Como que você vai sustentar isso? Não faz o menor sentido. Tem que ser coisas factíveis na sua rotina e é possível ajustar a alimentação dentro da realidade. É possível você fazer exercício físico um pouquinho e sempre é o que vai dar resultado. Não vai ser o too much que vai trazer o resultado a longo prazo. Então, tomem cuidado com esses pontos. Então, a partir do momento que você decidir mudar, abra sua mente para mudança. Pelo amor de Deus. O que você viveu até aqui é o que te levou a você tomar essa decisão de querer emagrecer. O caminho que você está seguindo até agora, ele não vai te levar a atingir esse objetivo. Quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente precisa fazer algo diferente do que nós estamos fazendo nesse momento. Então, abra sua mente para essas mudanças, se rodeie de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, então que te impulsionem, que te motivem, aí vai, você consegue, você é capaz. Então, se rodeie dessas pessoas, isso vai ser super importante. Experimentem novos sabores. Eu posso falar isso por mim, posso dar como exemplo, porque eu tenho um paladar extremamente infantil. E não foi fácil, mas eu pouco a pouco ainda tô nesse processo de experimentar ali uma coisinha diferente, outra coisinha diferente e ver que é possível, que talvez não seja tão ruim quanto parece, depois eu começo até a gostar e começo a fazer parte da minha rotina. Experimente novos sabores e faça as pazes com a atividade física e alimentação. Como eu disse, você é a protagonista do seu processo, foi você que escolheu fazer isso, então faça as pazes, seja algo prazeroso, seja uma escolha que você está fazendo porque você quer e não porque alguém te obrigou. Isso vai fazer total diferença se você estiver bem consigo mesma nesse processo. Você escolheu. Então, ame esse processo, se divirta nele, comemore cada pequena conquista, comemore cada passo que você dá. Isso vai fazer total diferença. Então, eu quero deixar aqui 2 desafios para vocês. O primeiro é você experimentar coisas novas e o segundo é você começar a se movimentar um pouquinho todos os dias. Nem que seja 10 minutos por dia, comece. Então, simplesmente comece. Eu acho que o principal segredo dessa fórmula do emagrecimento é dar o primeiro passo, é você decidir fazer isso e você começar, porque senão você acaba criando uma relação doentia com seus hábitos. Hoje você come por ansiedade, por gula, hoje você não faz exercício físico por preguiça, isso é uma relação doentia. Cria uma relação saudável com seus hábitos, algo que seja prazeroso e você vai ver que vai trazer resultado. E eu quero que você conte comigo nesse processo, porque eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.